Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade aqui para nossas aulas de Blender, a gente vai falar um pouco sobre a criação de objetos. Então, vou deletar aqui, né? Voltar aqui, meio que padrão aqui, deletar. Já aproveitando, a gente ensina como deleta, a gente pode apertar a tecla delete mesmo, ele já vai deletar direto. Ou então a tecla X, e aí ele dá uma opção de delete. Tem gente que prefere usar o X como para deletar, né? Que ele sempre vai aparecer esse menuzinho aqui que você pode apertar sem querer e tudo mais e deletar, mas eu costumo usar o delete mesmo, não vejo problema nisso. Então, já até falei numa outra aula, para a gente adicionar um objeto, a gente aperta o Shift e A, ele vai abrir esse painel com algumas opções. Então, aqui a gente tem as meshes, né? Então, plano, objeto, plano, cube, V-sphere, torus, tem vários objetos prontos aqui. Tem a curva, surface, que são os NURBS, né? E várias outras opções, né? Eu não vou entrar em detalhes nelas, mas para a gente se acostumar, vamos criar aqui as meshes, né? Então, vou começar com o cube, né? O cubo, que é o mais simples objeto de todos, e geralmente a gente faz tudo a partir dele, a maioria das coisas pelo menos. Então eu criei aqui o cubo. Se eu criar aqui um outro cubo, Shift A, um outro jeito também de criar, aproveitando, então eu posso vir aqui em ADD aqui em cima, ó, adicionar, mesh e cubo. Ele adicionou outro cubo. E eu posso, mas não apareceu, já vou adicionar outro cubo. Não, mas já apareceu ali, não, vou adicionar outro, peraí, não está aparecendo. Está criando um em cima do outro, né? E eu posso perceber isso aqui, ó, porque na minha outline ele está aparecendo vários cubos aqui, né? Então tem o primeiro que eu criei, eu vou vir aqui, ó, só para ficar mais fácil de entender, aqui, puxar para cá, cliquei aqui, selecionei o outro, puxei para cá, cliquei no outro, puxei para cá. Então eu criei 4 cubos. Então, por que ele criou um em cima do outro? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, essa cruzinha aqui, a gente chama de 3D Cursor, que basicamente ele vai criar tudo que a gente criar, né, tudo que a gente inserir de novo aqui, ele vai inserir onde esse alvo, né, está marcado. Como que eu mudo esse alvo? Posso apertar com o botão Shift, botão direito, e aí ele vai para qualquer lugar, né, ele vai para o lugar onde eu cliquei, e aí ele posso criar um novo objeto, sei lá, vou colocar um círculo agora. Aí criou um círculo lá, eu posso vir aqui, Shift, botão direito, mudei a posição dele, dá um Shift A aqui também, mexe, um cone, e aí ele criou um cone lá. Qual que é o problema nisso? Que na verdade não é um problema, né? Mas qual que é a tensão? Ele pode criar num lugar muito aleatório, né? Então, tá vendo aqui que ele não está nem no meio nem no eixo X, nem alinhado com nada, né? Criou meio que um espaço meio que vazio aqui, ó. Criar até um outro aqui, o V-sphere, ó, ele cria meio que é onde você está vendo, então você fica meio, não tem muito controle, né? E ele vai sempre criar o objeto com o eixo no centro do 3D cursor, né? Então, fique atento nisso, né? Se você criar assim, onde está o 3D cursor, fique atento que ele vai sempre criar lá. Vou selecionar tudo aqui, ó, de uma vez, delete, e ele deletou. Como que eu faço para voltar agora o 3D cursor para lá? Eu aperto Shift C, ele já vai jogar o 3D cursor lá para o centro. Ou então, por aqui eu posso vir aqui aqui, ó, Snap, Object, Snap, Cursor, Cursor to Origin, aí ele vai jogar para lá, que é o Shift C. Então ele tem também aqui objeto, né, Object, Snap, Object, Snap, Cursor to Origin World, e aí ele vai jogar para lá para a origem do mundo. Beleza? Um outro ponto, né, eu vou adicionar aqui mais um objeto, vou adicionar aqui um cilindro. Quando eu adiciono cilindro, ou outras formas que tem um pouco mais de vértices, né, uma geometria um pouco mais complexa, ele abre esse painelzinho aqui do lado, que às vezes ele vai estar meio escondido aqui, mas se eu clicar aqui, ó, ele aparece com algumas opções.
Então eu posso mudar aqui a quantidade de vértices que ele vai ter, em vez de 32 a metade, ou melhor, 8, que eu consigo ver melhor aqui, tá vendo? Ele vai ter 8 divisões. Aqui eu consigo aumentar o tamanho dele, diminuir o raio, né? Aqui a profundidade ou a altura. Aqui a posição dele, eu consigo mudar a posição. Consigo mudar, só estou clicando e arrastando, tá, o mouse aqui. Então eu consigo mudar todo o alinhamento dele. O que acontece? Isso aqui eu só criei ele e já apareceu esse menu. Se eu criar e clicar fora, ele já some esse menu e eu já perdi essas configurações. E aí eu não consigo voltar lá. Então preciso deletar, criar um novo objeto, um novo cilindro. E aí eu não cliquei em mais nada e aí eu tenho essas opções aqui. E aí eu consigo alterar. Então, principalmente formas mais complexas, né? Então, por exemplo, também tenho o círculo aqui na esfera, mesma coisa. Mesmo se eu movimentar aqui, ó, ele perde já. Se eu movimentar, já perdeu. Então, toma cuidado com essa manipulação para você não se perder nisso. Então, aqui, criar o V, Sphere, e aí que eu posso mudar aqui, sei lá, para 16, 8, deixar um pouco mais simples, né? Sei lá, 1.5 metros, eu vou mudar. E aí eu consigo mudar, alterar todo o meu minha mesh, né, do jeito que eu quiser. Tranquilo, né? Então, recomendo que você insira várias meshes aqui, né? Todas essas meshes aqui, teste um pouco. Inclusive aqui tem a Suzane, né, que é o Monkey. Então, também que só tem que tamanho, basicamente, né? Mas, tipo, é o mascotezinho meio que do Blender. Então, brinca aí com a inserção de objetos, pode inserir todos esses aqui se quiser para entender. Tipo, tem alguns que não vão fazer muita coisa, que é um pouco mais de configuração, tipo o Armature e o Lattice, né? Mas você consegue, principalmente aqui no Mesh, né? Você consegue brincar um pouco e desvendar um pouco, né? Testar um pouco. Também, se você quiser, o 3D Cursor também, Shift, botão direito, e aí você muda. Shift C, você volta. Beleza? Eu vou criar aqui um cubo. A gente vai entrar nos modos aqui, se quiser alterar, não vou alterar nada. A gente tem alguns modos de edição. Por exemplo, eu tenho aqui, estou com o cubo selecionado. Se eu apertar a tecla Tab, eu entro no modo de edição. E como que eu sei aqui que eu mudei para edição? Aqui em cima ele vai mudar também, ó. Então, Object Mode, posso clicar aqui e Edit Mode. E aí eu consigo editar o meu cubo. Só para você entender, eu tenho esses modos aqui de objeto, Edit, Sculpt, Vertex Paint, Width Paint e Texture Paint. Não vou entrar em detalhes, a gente vai usar só por enquanto o Object Mode e o Edit Mode. Então, eu estou no Object Mode, que ele vai pegar o todo, né, e vai movimentar o todo. Ou aperto o Tab e entro no Edit Mode. E aqui no Edit Mode a gente tem algumas peculiaridades, né? Então eu consigo mudar todos os pontos de lugar. Tá vendo que eu tenho várias linhas, né? Então a linha e a linha e os vértices, né? Então só para ficar mais claro, né? Então se eu selecionar aqui, ó, eu tenho o vértice que é um ponto, né? Basicamente. Então eu tenho o vértice. Eu tenho aqui é possível alterar, né? Então eu tenho as edges, que são as linhas, e tenho as faces, que é a junção de linha que é a junção de linha e vértice, né? Então eu tenho as faces. Então, recapitulando, tenho a vértice, eu tenho a edge, que são as linhas, e a face, que é a junção de vértice com edge. Então eu posso alterar isso com a tecla 1. Opa! Oxi! Mano, deu um branco. O que ele tá? Já sei, uma preferência aqui. Preference. Ele está emulando o Emulate num page. Eu esqueci de tirar. Então, quando eu aperto a tecla 1 do teclado alfanumérico, que fica em cima da letra Q, ele vai entender que é o teclado numérico. Então, atenta nisso, porque eu desatentei aqui. E quando você aperta a tecla 1 do teclado alfanumérico, ele vai mudar para Edge, para Vértice, o 2 para Edge e o 3 para Face. Então, esses são os atalhos que eu uso. 1, 2 e 3.
se você for usar aquela opção de teclado de emular teclado numérico, então fica atento que você vai perder esses atalhos, tá? Então, selecionei aqui a vértice. Se eu vim aqui, ó, com a ferramenta de seleção, eu posso movimentar essa edge, essa vértice, e aí eu consigo deformar o meu objeto até chegar numa forma que eu queira. Eu costumo pegar aqui só no G mesmo, movimento, mais prático para mim. Então, movimento aqui, e aí eu consigo editar essa forma, uma forma meio bizarra, né? Mas consigo alterar. Também consigo, por exemplo, selecionar a Edge aqui, ó, e apertar uma escala em SX, SY na verdade, e aí eu consigo escalonar aqui, ó. Também consigo pegar aqui a face, dar um rotate X, sei lá, e aí eu consigo rotacionar também. Então eu consigo já começar a editar as minhas formas, né? Então, voltar tab para voltar no modo objeto. Vou deletar aqui essa forma estranha que eu fiz. Vou inserir uma nova aqui com mais vértices, por exemplo, Suzane. Então aqui eu tenho Suzane. Vou entrar no modo de edição, né? Então vem aqui, edit. E eu posso, sei lá, aumentar esse olho aqui dela. Venho aqui na Edge. Eu quero selecionar essas duas, como que eu faço? Então, seleciono uma, Shift, segura, clica na outra, selecionei as duas. Aí eu venho aqui com movimento, translação, subo aqui um pouquinho, sei lá, venho aqui, Shift, seleciono as duas, movimento aqui um pouco também. Então aí eu consigo ter essa edição das vértices. Beleza? E aqui eu posso adicionar mais objetos, mais um cubo, movimentar para o lado para não ficar. E aqui no meu outline eu consigo ver o que está acontecendo, tá vendo? Tenho a Suzane, que é um macaquinho, consigo até selecionar aqui, e o cubo. Posso selecionar os dois por aqui. E aí eu posso só dar dois cliques aqui e mudar, colocar cubo, né? Que aí eu abrasileirar, né, a palavra, deixar em português, traduzir. Então posso mudar o nome, dar dois cliques aqui, eu mudo o nome. Aqui nessa versão já, desde a 3.0, se não me engano, tem essa collection. Acho que foi antes da 3.0, 3.8, 2.8, algo assim. A gente inseriu essas collections, as coleções que são basicamente são os grupos. Diferente, por exemplo, do Maya, que os grupos desse movimento, quando eu seleciono o grupo, eu consigo movimentar todo o grupo, aqui eu não consigo. Porém, eu consigo esconder o grupo, né? Então eu posso vir aqui no olhinho, ó, ocultei, não quer dizer que eu deletei, eles só não estão sendo vistos. Eu vou criar aqui um torus, vou jogar aqui pro lado, e quero jogar aqui, ó, tá vendo? Quando eu estava aqui selecionado, ele criou fora da collection aqui que eu estava, que eu vou colocar aqui grupo 1, por exemplo. Grupo 1. Tem dois cliques, né? Dois cliques, grupo 1. E aqui eu só oculto ele, o torus está em um grupo separado, eu consigo visualizar, ele está na Scene Collection. Se eu quiser jogar ele num novo grupo, o que eu faço? Eu aperto, posso clicar com o botão direito aqui no Outliner, New Collection, colocar aqui dois cliques, grupo 2, clico aqui ó, e arrasto, ó, clico, arrastei, eu joguei lá. Beleza? Aí se eu tiver aqui selecionado, quando eu der um Shift A, colocar aqui Equisphere, ele já vai jogar dentro do grupo. E aí já está tudo organizadinho aqui. É importante saber isso porque às vezes a gente quer organizar, sei lá, eu tenho dois personagens, né? Eu coloco tudo que é de um personagem num grupo, tudo que eu tenho do personagem do outro personagem no outro grupo, na outra collection, para organizar. Deixa eu ver quanto está dando de gravação. Beleza, acho que basicamente para essa aula vai ficar isso. Uma outra coisa, né, só para ficar... Bom, acho que não precisa não. Vou só ocultar aqui, cliquei aqui para criar na coleção principal, Shift A, um cone. Eu também posso só apertar a tecla M, eu posso movimentar, né, jogar num grupo, posso clicar e arrastar, ó, e jogar em qualquer um desses grupos. Eu posso jogar no grupo 2, ele está oculto, então vou desabilitar aqui. E aí só para entender o que significa esses pontinhos aqui, esse daqui, então quer dizer que ele vai ocultar ou desocultar, né, o grupo.
Eu posso ocultar um objeto também, posso fazer de forma individual. E aqui essa máquina fotográfica aqui quer dizer que ele não vai sair no render. Se eu desabilitar aqui, ó, nada desse grupo, ele vai estar aparecendo, mas não vai sair no render. Então fica atento com isso também, certo? E aqui, se eu desabilitar ele, ele nem vai aparecer e nem vai sair no render, Então tenho essa opção também. Beleza, acho que para essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais!